Olá, olá! Eu vou falar hoje sobre as palavras mais usadas aqui nos Estados Unidos nessas últimas semanas. Participei de algumas reuniões, eu falando com gestores aqui, gestores de fundos imobiliários, e a palavra mais usada que está em todos os noticiários, em todos os lugares, televisão, revista, rádio, em todo lugar é inflação. Todo mundo agora quer saber a tal da inflação. E as três palavras mais usadas: inflação, recessão e resiliência. Eu vou falar um pouco sobre cada uma e como que elas estão tão interligadas e o porquê que isso acontece. Eu vou falar de uma forma simples, tá certo? Fica aí, assiste esse vídeo até o final. Bom, essas três palavras, inflação, recessão e resiliência, elas estão muito relacionadas. Por quê? Porque para mim era muito claro que nós teríamos essa inflação, né? Nós tivemos uma injeção de dinheiro. O Federal Reserve, o Banco Central aqui dos Estados Unidos, imprimiu, ligou a maquininha de imprimir dinheiro e inundou o mercado de dólar. É aquele negócio, quando você tem muito, perde valor, né? Então, acontece uma série de coisas na economia, muda a economia e é o que vem acontecendo. Então, teve uma enxurrada de dinheiro, como consequência disso é a inflação. E a inflação está aqui, está forte, está nas máximas históricas, né? Nos últimos 30 anos nós nunca vimos uma inflação tão alta como nós estamos tendo aqui e ao redor do mundo também. Na Grã-Bretanha, por exemplo, saiu a inflação hoje mais de 9%, é um recorde, eles nunca viram isso, né? E muitos países não estão acostumados. Para nós, brasileiros, a gente já viu isso acontecer, nós já vimos lá no passado. Eu era criança, mas se perguntar para os pais, né, a tal da hiperinflação, né? Nós tínhamos muito problema com inflação e isso é um grande inimigo das economias, por isso que existe tanta preocupação. Por isso que os mercados realizaram, por isso que tem um movimento, um ajuste de toda a economia, tá certo? No meu ponto de vista, eu acho que, pelo menos, nós brasileiros, a gente conhece bem a tal da inflação e a gente já tem um preparo, entre aspas, né, com relação a isso, mas os americanos eles não estão acostumados com uma inflação tão alta. Com uma inflação de 9% é um absurdo aqui, né? Então, o Banco Central ele aumentou a taxa de juros a primeira vez em 0,5%, mais do que a expectativa, eu vinha falando sobre isso. Na segunda reunião ele aumentou em 0,75 também, é uma alta bem forte aqui para as economias, né, para a economia dos Estados Unidos. Isso mexe com toda a economia do mundo. Mas o que o Banco Central fala é o que chama atenção, né? Que ele está tirando dinheiro do mercado, que ele está... São alguns fatores, né? Alguns mecanismos que o Banco Central ele adota para conseguir controlar a inflação. E uma coisa que ele vem fazendo é tirar, né, dinheiro da economia. Então lá atrás, quando começou lá o Covid, eles compraram tudo quanto era ativos, ETF, várias ações, saíram comprando tudo. E é claro, quando eu compro algo, eu entrego o dinheiro para a pessoa, ela me entregou algo. O Banco Central comprou trilhões e trilhões de dólares em ETF, em uma série de ativos, e a pessoa lá, os investidores receberam o quê? Dinheiro. E esse dinheiro ficou na economia e inundou o mundo inteiro de dólar. Então isso gerou a inflação e a inflação, né, foi para o mundo inteiro. Também nós tivemos vários outros fatores, né? Falta de matéria-prima, de mão de obra, isso gera inflação, ficando mais caro. Aí tem, né, para você ter um bom funcionário, você precisa pagar mais e assim vai, né? Então tudo colaborou ali, tudo cooperou para que nós tivéssemos uma inflação tão alta do jeito que nós estamos tendo hoje, tá certo? Então isso gera um reflexo. O reflexo é uma alta de juros, é o que eu sempre falo, é igual uma locomotiva, né? Os países, eles são uma locomotiva, é o que eu faço uma analogia. Então, uma locomotiva, ninguém quer parar a locomotiva. Porém, para você diminuir o freio dela, você precisa puxar o freio aqui para ela parar lá 30 quilômetros, 40, 50 quilômetros para frente. Então são algumas coisas que a gente precisa, né, analisar. Essa analogia ela é importante porque o Banco Central subindo a taxa de juros, ele vai frear a economia. Porém, daqui a pouco ela vai parar. Só que depois para você ligar, né, para a locomotiva começar a andar de novo, ela também vai levar um tempo. E é assim com a economia. Então a recessão
ela vai acontecer, né? Só que não é uma depressão. Depressão é uma recessão, né? Aí pelo menos por um período maior, tá certo? Então, são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Essa recessão vai acontecer, né? A recessão é um PIB negativo, digamos assim. Então, ela não está crescendo, ela está, por 2 trimestres, ela está caindo. Então, isso provavelmente vai acontecer. Então, isso gera um impacto em toda a economia, tá certo? O que eu quero falar? E a resiliência, por que todo mundo fala da resiliência? A resiliência é como o que você está fazendo para passar por essa dificuldade. O que você está se renovando, se reinventando, o que você está fazendo, o que sua empresa está fazendo para passar por isso de certa forma tranquilo. Então tá tudo muito interligado, tá certo? Mas eu queria dar um exemplo para vocês que isso reflete em todos os ativos, em todos os ativos. Eu conheço bem sobre propriedades comerciais, sobre imóveis comerciais aqui nos Estados Unidos. Por quê? É a minha especialidade. Existe duas coisas. Existe a propriedade, que nós chamamos aqui de real estate. Então, real estate é uma coisa e existe um outro valor agregado, um valor implícito nessa propriedade, que é o valor, por exemplo, do contrato de aluguel que eu estou comprando. Então, cada inquilino, existe um valor por cada inquilino, tá certo? Tem um amigo meu que tem um supermercado, por exemplo, ele tem um mercado aqui. E aí, um investidor foi lá e comprou o prédio, né? O prédio onde estava vazio. Ele pagou 5 milhões de dólares nesse prédio, porque estava vazio. Depois que esse inquilino foi para lá, para esse prédio, ele está vendendo esse prédio por 12 milhões de dólares. Então, tem um ganho de capital, que ele está buscando um ganho de capital bem grande. Por quê? Olha o preço e o valor, né? O que ajusta quando você tem um bom inquilino indo, né, para essa propriedade. Então, é isso que é o que eu conheço bem, né? Que eu faço todas as análises, todas as matemáticas aqui para que a gente possa chegar no número certo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer essa analogia para que você entenda bem sobre todos esses ajustes. Por que minha renda fixa, apliquei num fundo de renda fixa, ele está negativo? E vai acontecer, né? E aconteceu, talvez tenha mais ajustes para acontecer daqui para frente. Então a gente precisa ter e ter realmente esse ponto de atenção. O que acontece? Vamos lá. Já fiz algumas negociações, por exemplo, com o McDonald's. Então, o McDonald's, por exemplo, vamos supor que o McDonald's, eu compro o real estate, compro a propriedade que está locado para o McDonald's, ok? Por 1 milhão. Então, 1 milhão de dólares custa essa propriedade e eu estou recebendo 100 mil dólares por ano dessa propriedade. 100 mil dólares por ano, se eu paguei simples, eu estou recebendo 10% ao ano. Tá certo? Quando eu falo 100 mil, ele é antes de imposto, ele é líquido antes de imposto, ok? Que aqui é conhecido como NOI, que é Net Operation Income. Então, só algumas coisas aí. Então, eu tenho 10%. 10% nós chamamos aqui de cap rate. Então, é o retorno sobre o capital investido. Beleza? Só para ficar claro. Então, vamos lá. Comprei uma propriedade que está alocado para o McDonald's, paguei 1 milhão e estou recebendo 100 mil por ano, tá certo? Estou ganhando 10% aqui. Muito bem, você fala, o que reflete? Nossa, o juros sobe, o juros cai, o que isso acontece na economia? Os Estados Unidos é um país alavancado, né? É comum aqui, então é normal, para eles é muito normal. Os meus fundos aqui não tem, né? Pelo menos o comercial ali não tem alavancagem. Mas vamos lá. Como que funciona? Então, 10% eu vou lá e pego emprestado. Quando veio o Covid, o Banco Central ele reduziu a taxa para quase zero. Mas o banco ele vai ganhar alguma coisa. Então, ele está me emprestando a 2% ao ano. Então, eu estou pagando de juros 2% ao ano e estou ganhando 10%. Sobrou 8% no meu bolso. Então, muita gente fez isso. Só que quando todo mundo está comprando, o que acontece com os preços das propriedades, ou de tudo? Sobe. Então, eu vou comprar, todo mundo está comprando Tesla. O preço sobe. Entendeu? Então é assim que funciona. Então todo mundo comprando propriedade, o preço das propriedades subiram. E aí, essa propriedade que custa 1 milhão, por exemplo, se ela vai para 2 milhões, eu estou recebendo 5%. Por quê? O valor do aluguel não muda. Então, 2 milhões, eu estou recebendo 100 mil automaticamente,
100 mil para 2 milhões, eu estou recebendo 5% ao ano. Ainda tá bom, né? O McDonald's, só para um fato, né? Ele normalmente é negociado por um contrato de 15, 20 anos, ele é negociado a uma taxa de 3,5, 3,75 ao ano. Ele tem ele é muito, tem uma correlação muito grande com a taxa de juros aqui dos Estados Unidos, tá certo? Então, agora imagina, nossa, a propriedade de 1 milhão foi para 2 só por conta disso? Sim, é assim que funciona. Só que quando, né, nós tínhamos aí um excesso de liquidez, todo mundo querendo emprestar dinheiro, esses juros, para vocês terem uma ideia, o McDonald's ele chegou a ser negociado a 2,5%. Então, essa propriedade de 1 milhão, ela foi para 4 milhões. 4 milhões. Então, uma propriedade de 1. Só que agora imagina vezes milhares. Só que agora imagina multiplicando esses valores, tá certo? Agora, quando sobe a taxa de juros, o que acontece? Não faz mais isso. E muitos fundos, muitas empresas, muitos investidores que compraram esses ativos, eles precisam vender. Por quê? Porque de tempo em tempo, quando você faz um financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, existe um negócio chamado balloon. Então, o que é o balloon? A cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 15 anos, você precisa reaver os juros que você tomou no banco. Então, você precisa quitar a propriedade ou o banco vai aumentar de acordo com a taxa de juros. A taxa de juros aumentando para 5%, por exemplo, 4%, o que acontece com esses caras? Eles precisam vender a propriedade, porque senão eles não conseguem pagar o juros, fica negativo e eles vão ter prejuízo. Então, entenderam o movimento? É assim que funciona com a renda fixa. Então, imagina isso acontecendo com a renda fixa. Com a renda fixa, existe a marcação a mercado. Então, eu comprei uma renda fixa. O que é uma renda fixa? Por exemplo, o Brasil, quando você compra lá um tesouro direto, você basicamente está emprestando dinheiro para o Brasil. Eles emitem um título, você compra o dinheiro, você compra, né, esse título, e aí você pagou ali e emprestou o dinheiro para o Brasil, por exemplo. E o Brasil vai lá e usa para aquilo que eles sabem fazer bem. Então, é assim que funciona. Então, você compra o título, você faz um empréstimo, né, entre aspas, só que é um empréstimo com se for um pré-fixado, tem uma taxa pré-determinada. Só que se o juros está subindo, por que eu vou comprar um título que está me rendendo 5 se o juros foi para 16, 14, 15, que é o que está chegando aí no Brasil? É justamente esse fator, e é o que acontece aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que tem toda essa volatilidade, por isso que você vê fundos de renda fixa fechando negativo. Então são alguns pontos de atenção para o que a gente vai fazer daqui para frente, o que nós precisamos observar, olhar um horizonte mais a longo prazo. São coisas muito importantes para que a gente possa tomar uma decisão agora, olhando lá na frente. Essa tendência de queda ainda tá, né? Essa semana é uma semana muito importante, tem discurso aqui do Banco Central, do Federal Reserve, do Jerome Powell. Ele deve fazer o discurso agora e é um ponto de atenção, né? Então, por isso que você tem muita volatilidade, essa volatilidade deve continuar. Tendência, ainda está uma tendência de queda, eu acho que deve andar, né? Deve ter mais um período de queda para aí sim ter as oportunidades. Esse é o meu ponto de vista. Mas, enfim, caiu bastante, né? Você vê aí o mercado caiu. A relação de risco e retorno ela é muito implícita. Quanto mais risco, maior retorno. Então você pega lá criptomoedas, caiu 70%, mas também subiu 5.000%. E assim tem essa volatilidade, tá certo? É isso aí, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Até logo.